Oi, pessoal. Esse vídeo é sobre o cálculo de um exercício que fala sobre a integral de linha de um campo de vetores f ao longo de uma curva C. O campo de vetores do exercício é o campo f de x, y, z, dado pelas seguintes coordenadas: x² z, menos yx² e 3. E a curva C que se refere a essa integral de linha é a curva que liga os pontos 0, 0, 0 até o ponto 1, 0, 0, até o ponto 1, 1, 0 e finalmente o ponto 1, 1, 1. Então, notem que essa curva C ela pode ser subdividida em três segmentos de reta: o segmento C1, o segmento C2 e o segmento C3. Então, para resolver essa integral de linha, num primeiro momento, a gente reescreve a integral como soma de três integrais de linha, cada uma delas, respectivamente, a um dos pedacinhos da curva C. E o que significa esse f escalar dr que está aqui dentro da integral? Esse f escalar dr é multiplicar, no sentido de multiplicar o produto escalar entre as coordenadas do campo e o vetor dx, dy, dz. O resultado está indicado aqui nessa linha. Multiplica-se a primeira coordenada pela primeira coordenada, a segunda coordenada pela segunda e a terceira pela terceira. Bem, então para escrever essa integral de linha sobre a curva C1, primeiro a gente precisa parametrizar o segmento de reta C1. Como é que se parametriza um segmento de reta? É importante observar que, para parametrizar esse segmento de reta, a parametrização de uma reta no RN é o ponto inicial da reta mais o parâmetro vezes o vetor diretor da reta, que aqui está indicado por V. Quem é o ponto inicial da curva 1? O ponto inicial é o ponto 0, 0, 0, mais t vezes. Quem é o vetor diretor? Eu posso, por exemplo, calcular as coordenadas desse vetor diretor fazendo o ponto final menos o ponto inicial. Então, para fazer o ponto final menos o ponto inicial, eu faço essa subtração coordenada a coordenada. Então, na primeira coordenada vai ficar 1 menos 0, portanto 1. Na segunda, 0 menos 0. E na terceira também, 0 menos 0. Notem que esse t varia no intervalo 0, 1. Quando t é 0, eu estou no ponto inicial 0, 0, 0, e quando t é 1, eu estou aqui no ponto final 1, 0, 0. Bom, então, de uma forma mais resumida, aqui nós temos 0, 0 mais t na primeira coordenada, 0 mais 0 na segunda e 0 na terceira, ou seja, com t variando aqui entre 0 e 1. Então, para escrever a integral de linha, eu vou precisar calcular quem é o dx, o dy e o dz para essa curva C1. Quem é o dx? O que a gente está chamando de x é essa primeira coordenada aqui. Se essa coordenada é a x, então o dx vai ser x' de t dt. Nesse caso, o x' de t em relação a t vai ser 1 dt. Notem que as coordenadas y e z são zero, então por isso o dy nesse caso é zero e o dz também é zero. Então, para o caso da curva C1, só o que não é zero é a primeira diferencial, a diferencial de x. Portanto, a integral ao longo de C1 do campo f vai ser dada por integral de 0 a 1 x² vezes z vezes dx. As outras coordenadas vão se anular, as outras parcelas vão se anular, porque dy é zero e dz também é zero. Quem é x ao quadrado? X ao quadrado é t ao quadrado, porque a coordenada x é t, vezes z, que é zero, vezes o dx, que é 1 dt. Então, observem que essa integral é zero. As demais parcelas já se anularam antes, porque esse e esse diferencial são nulos. A mesma ideia eu vou repetir para cada uma das outras duas coordenadas. Então, quem que é a próxima curva? A curva C2. Parametrização da curva C2. Vou trocar de cor.
a curva C2, de novo, eu vou chamar de R2 de t, vai ser o ponto inicial mais t vezes o vetor diretor. Quem é o ponto inicial da curva C2? A curva C2 inicia no ponto 1, 0, 0. Então, o ponto inicial é o ponto 1, 0, 0, mais t vezes o vetor diretor. Novamente, para escrever o vetor diretor, aqui eu posso obtê-lo fazendo a subtração aqui das coordenadas do ponto final menos as coordenadas do ponto inicial desse percurso que eu chamei de C2. Então, fica 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1, e 0 menos 0, 0. Então, é o vetor 0, 1, 0. 0, 1, 0, com t variando entre 0 e 1. Então, posso reescrever essa curva como sendo 1 mais 0t, 0 mais t e 0 mais 0t. T pertencente a 0, 1. Então, pensando que essa primeira coordenada é o que a gente chama de x de t, a segunda é o y de t e a terceira é o z de t, quem é dx, dy e dz? O dx é a derivada de x, que no caso é 0, dt. Então, o dx é 0. O dy é a derivada de t, que é 1, dt. E o dz também é 0, como o dx. Então, agora, só quem contribui é a parcela que tem a diferencial de y, lá na integral de linha. Então, para calcular a integral sobre a curva C2 do campo escalar dr, a conta que nós vamos fazer é integral de 0 a 1, somente da parcela que envolve a diferencial de y. Quem é a parcela que envolve a diferencial de y? Menos y vezes, aqui, né? Menos y vezes x² dy. Então, é menos y, vou escrever de novo aqui, tá? x² dy. No nosso caso, integral, vou colocar aqui ainda a curva C1, de 0 a 1, menos y é menos t, vezes, desculpa aqui, menos t, vezes x ao quadrado é 1 ao quadrado, vezes dy, que nós calculamos, e é 1 dt. Então, a integral que nós vamos resolver é a integral de 0 a 1 menos t dt. Essa integral de menos t ao quadrado sobre 2, t variando entre 0 e 1. Então, nós temos menos 1 ao quadrado sobre 2, menos com menos mais, 0 ao quadrado sobre 2. Portanto, menos 1 meio. Para a curva C3, a ideia é novamente a mesma que nós fizemos para C1 e para C2. Para parametrizar a curva C3, eu devo calcular P0 mais T vezes V, onde esse V é o vetor diretor da curva. Então, quem é o ponto inicial da curva C3? Vamos voltar para o desenho que ilustra a curva. O C3, o ponto inicial é o ponto 1, 1, 0. Então, vamos escrever ponto inicial 1, 1, 0, mais t vezes o vetor diretor. Para encontrar o vetor diretor, eu posso fazer ponto final menos ponto inicial do percurso C3. Então, vai ficar 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0 e 1 menos 0, 1. Então, o vetor aqui que vai dar o vetor diretor desse percurso é o vetor 0, 0, 1. Vou escrever 0, 0, 1, com t variando no intervalo 0, 1, porque quando t é 0 eu estou no ponto inicial e quando t é 1 eu estou aqui no ponto final 0, 0, 1. Certo? Desculpa, no ponto final 1, 1, 1. Bom, então essa mesma reta eu posso reescrever de uma forma mais resumida, 1 mais 0t1, 1 mais 0t1 e 0 mais t, com t pertencente ao intervalo 0, 1. Aqui, de novo, eu tenho o x de t, o y de t e o z de t. Quem é o dx, o dy e o dz?
dx, nesse caso, vai ser zero, porque a derivada de 1 é zero, dt. Então, zero. O dy, mesma coisa que o dx, zero. E o dz agora vai ser a derivada de t, que é 1, dt. Então, nós vamos voltar lá para a integral de linha, e só a parcela que vai contribuir, no caso da curva C3, vai ser a que tem a diferencial dz. Então, retornando para cá, a que tem a diferencial dz é essa aqui, 3dz. Voltemos para cá, fica a integral ao longo da C3 de 3dz, ou seja, de 0 a 1, 3 vezes 1 dt. A integral de 3 vezes 1 é 3, em relação a t é 3t, t variando de 0 a 1. Então, nós temos 3 vezes 1 menos 3, vamos aqui, 3 vezes 0, que é 3. Então, o resultado da integral de linha, nesse caso, vai ser somar os três resultados. A primeira deu 0, né? A segunda deu menos 1/2 e a terceira deu 3. Então, o resultado da integral de linha do campo sobre a curva C vai ser 3 menos 1/2. 3 menos 1/2, que é a mesma coisa, fazendo MMC, 6 menos 1 sobre 2, 5/2. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.